Olá, bem-vindos todos a essa nossa série Constelar com apoio do Instituto Brasileiro de Consteladores Familiares, aqui no nosso canal Justiça e Família Serviço do Amor. Hoje a gente vai estar recebendo uma pessoa muito querida para todo esse movimento desse trabalho com família em Stelling aqui no Brasil. É também uma colega minha de formação, uma pessoa com quem eu aprendo muito, que é a nossa querida Marilise Einsfeld. Bem-vinda, Marilise, tudo bem? Obrigada, Daniela. Que prazer, que alegria estar aqui. É uma maravilha mesmo. E eu quero ler para vocês esse super currículo da Marilise, que é uma pessoa que realmente tem uma estrada, tem um amor, tem um carinho, né, por todo esse trabalho. A Marilise é educadora, palestrante, consteladora e coordenadora de trabalhos em dinâmicas de grupos e constelações familiares dentro dos princípios do Família em Stelling, que é ensinado na Hellinger Schule, a escola da Hellinger aqui no Brasil. Desde 1976, ela exerce atividades de atendimento a pessoas e organizações. Com graduação em recursos humanos, ela cursou a primeira turma de formação em direito sistêmico pela CUDEC, Inovare e Hellinger Schule do Brasil. E a primeira turma também da pós-graduação em constelador familiar Hellinger, com mais de 1.000 horas em cursos da Hellinger Schule no Brasil e na Alemanha. Ela é multiplicadora desde 2017 desses conhecimentos, atuando também como docente da Hellinger Schule no Brasil desde 2019. Então, ela ministra cursos, workshops e treinamentos, onde ela apresenta o trabalho original de Bert e Sophie Hellinger como uma forma eficiente de compreensão dos relacionamentos humanos. Ela também participa de projetos em que utiliza as constelações familiares em instituições, escolas, fóruns, defensorias e órgãos governamentais, bem como conduz projetos de oficinas em penitenciárias e também treinamentos para policiais penais. Ou seja, a gente está aqui hoje em companhia de uma pessoa que realmente tem muita história para contar. E Marilise, para começar, eu já quero te perguntar como que as constelações familiares chegaram até o seu coração pessoalmente mesmo? Como foi o seu primeiro contato com este conhecimento? Ah, que bom. Faz bastante tempo. E começou com os meus filhos conhecendo constelação familiar. Eles descobriram e meu filho foi participar, e aí ele comentou comigo, eu achei interessante, pesquisei um pouquinho, isso foi mais ou menos 2010, 2011, por aí. Em 2012, eu falei pro Valfredo, pro meu marido, eu quero estudar isso. E isso tem algo a agregar ao meu trabalho, é algo que me chama, que tem alguma coisa para eu conhecer a mais. E aí eu lembro que eu falei para ele, e eu vou para a Alemanha, eu quero conhecer isso com Bert Hellinger, né? E aí começou essa trajetória. E uma coisa que eu me recordo, Daniela, no primeiro ano que eu fui para a Alemanha, isso foi 2012, então aquele seminário que você conhece, né? Muita gente, 800 mil pessoas de vários países do mundo, né? Então, eu fiquei pensando, o que eu estou fazendo aqui, né? No meio de tantas pessoas que sabem muito mais do que eu, mais novos, né? Naquele ano do Brasil, acho que foram umas 40 pessoas aqui, e, e de repente Hellinger respondeu uma pergunta de alguém, e ele diz assim: quanto mais idade, quanto mais velho a gente está, melhor a gente trabalha com família Steller. Foi um bálsamo para mim, então eu pensei, aqui é meu lugar. E a partir daí que a gente vem trabalhando. E também o que foi muito importante, Cosmic Power. Ali já naquela época, né, eu fiz, não sei se foi a primeira vez que Sophie Hellinger apresentou Cosmic Power, e eu já aproveitei isso para minha família, para mim, né, para mim mesma, para minha família. Então, mais do que estar a serviço de família Stelling, eu sinto assim,
o que eu aprendi com Família Stellen está a serviço da minha vida. É mais ou menos assim. E eu imagino que isso tudo, conforme vai atuando também aí em você, ainda em 2012, chegou pelos filhos e isso também deve ter sido um movimento familiar, né, Marilise? Sim, sim, hoje meus filhos também são consteladores, né? 2 dos meus filhos, eu tenho 3, uma é ligada à área da psicoterapia e 2 filhos são consteladores também e trabalham com isso. Então, é bem interessante, a gente tem muito para trocar. E isso é da vida da gente, né, Daniela? Ah, não é algo que a gente aprende e guarda para usar em algum momento. Esse aprendizado é diário, é uma prática diária, né, na nossa própria vida, começando por nós mesmos, né? A Sophie Hellinger, muitas vezes, ela iniciou cursos de formação com um módulo em que ela dizia exatamente isso. Começa por nós, né? Nós somos o primeiro passo é nosso, né? É com a gente. E quando uma mãe, numa família, começa a fazer essa transformação, o impacto no núcleo familiar é muito grande. Eu queria ouvir um pouquinho também como que as constelações familiares impactaram a sua vida e como que isso chegou também no seu ambiente profissional. Sim. Então, a mãe, né? É, isso é maravilhoso porque o vínculo que existe entre mães e filhos é um vínculo muito profundo. Então, tem duas coisas que eu acho maravilhoso e que eu posso praticar constantemente em qualquer trabalho que eu faço de família Stella. Essas duas coisas são assim: o vínculo da mãe e o que isso causa, o que a mãe, como vou dizer isso? O que a mãe pode causar nos filhos por conta desse vínculo tão forte, porque muitas vezes a mãe adoece, a mãe tem problemas e o filho tenta ajudar, né? Então a gente sabe que existe esse vínculo, né, muito forte. Esse é um ponto que sempre surge. E um segundo ponto é o amor dos homens. Muitas vezes deixamos de lado o quanto o homem, o pai, tem amor por esses filhos. E o vínculo do pai é um pouco esquecido por conta de que o vínculo da mãe se torna muito maior, né? Então, é muito legal quando a gente pode olhar para esses dois lados, né? Sim, eu imagino que deva ter sido um impacto muito grande, né? Para poder, quando a mãe abre, né, o seu coração, ela encontra também o seu companheiro, ela pode, como ensina o próprio, enfim, Freud, Jung, né? E Bert também. A mãe apresenta os filhos ao pai, né? E aí essa Isso, família pode ficar completa e o filho pode se sentir um pouco mais completo a cada dia conforme ele encontra esse outro vínculo também, né? Mas exato. me relembre agora um pouquinho como que isso chegou na sua vida profissional, porque inicialmente você entrou em contato em 2012, uma profissional da área de recursos humanos, que também está encontrando, né, um conhecimento que trabalha com relacionamentos humanos, e obviamente que esse é o mesmo material dos recursos humanos, então como que isso aqui chegou aqui e teve essa integração com a sua vida profissional? Então, eu trabalhava muito com empresas. Bastante, a grande parte do meu trabalho era voltado para a área de projetos de sustentabilidade. E aí eu comecei utilizando isso como um recurso para olhar para as empresas. E, lógico, uma das primeiras descobertas foi que nós levamos para as empresas as nossas dinâmicas familiares. E isso foi muito interessante de observar, né?
Nós sabemos, Daniela, nós não utilizamos a constelação familiar dentro das empresas, não é esse um objetivo de Família Stella, né? Porém, o olhar de Família Stella dentro das organizações, a postura das pessoas que trabalham, dos gestores, dos colaboradores, muda o ambiente. Então, ali eu tive muitos relatos muito interessantes de pessoas que falaram: nossa, foi só eu olhar desse jeito e as coisas mudaram, né? Então, ali começou. E, lógico, levando então para todas as áreas. Eu gosto muito de trabalhar na área da educação. Eu fui professora sempre, então também levando isso para as escolas. Sempre foi muito interessante os projetos com os professores, o olhar dos professores para os alunos, o que muda para a família. Enfim, a postura de família Sterling pode ser utilizada em qualquer área, em qualquer profissão. As pessoas não precisam ser consteladores para ter esse olhar. Em qualquer trabalho, como médico, como juiz, como advogado, né? Então, eu sempre gostei muito de trabalhar com dinâmicas. Já na época empresarial, utilizava muito as dinâmicas. E eu adoro criar dinâmicas, né? Hoje, nas aulas, na Helen Schule, os alunos me fazem uma pergunta: prof, esse assunto, fala, eu não preciso responder, vamos ver como isso acontece, né? O campo vai mostrar como isso acontece. E é fantástico, porque eles falam: nossa, eu senti, né? Então, não é ler um livro ou que alguém veio trazer algo, é realmente perceber em si mesmo, né? Um dos trabalhos que eu gosto muito de fazer é nas penitenciárias, onde, então, eu trabalho voluntário, onde eu vou atender as mulheres presas, aos homens, né? Recentemente eu comentei aqui num módulo que a gente teve no presídio da cidade de Joinville. Eu tinha voltado de São Paulo, onde eu fiz uma oficina num presídio masculino, onde tinha mais de 100 homens ali junto, e aí eu trouxe isso aqui para as mulheres internas, aqui no presídio. Eu falei para elas assim: vocês acham que os temas de vocês, que vocês trazem, são diferentes para os homens? Não, são iguais, né? Então, entre as mulheres ali, por exemplo, no presídio, elas estão confinadas, elas vêm pagando a pena pelos delitos cometidos, e de repente elas têm uma oportunidade de olhar um pouco diferente, com mais cuidado, com mais respeito, para o que pega para elas? O relacionamento com os homens e os filhos. E aí a gente vai trabalhar com os homens, o que pega para eles? A relação com as mulheres e os filhos. Então, é muito interessante como seres humanos nós temos todos as mesmas questões muito semelhantes, né? Elas vêm de lugares muito semelhantes. E, e é muito interessante quando o Valfredo sempre me acompanha nessas oficinas, e eu não preciso falar sobre constelação familiar. Eu não dou uma aula para essas pessoas, não preciso tratar das leis do amor, das ordens da ajuda. A gente pratica, Daniela, a gente faz isso ali. Então, eu tenho ali uma oficina de 2 horas, 3 horas com elas, e eu chego perguntando: o que vocês querem trazer aqui? Qual é a questão que está pegando para vocês? E aí, em geral, elas iniciam dizendo: eu não sei o que a senhora faz aqui, mas a gente sai tão bem, a gente sai tão leve.